Olá pessoal, meu nome é Danilo e hoje a aula será sobre os mecanismos de danos e reparos do DNA. A aula irá conter os seguintes conteúdos: os agentes causadores dos danos no DNA e os mecanismos de reparo do DNA. O genoma celular está sujeito a várias alterações espontâneas, muitas delas ocorridas durante a replicação do DNA. Os erros observados durante a replicação do DNA se devem, em parte, à incorporação de nucleotídeos na forma tautomérica não usual na fita de DNA nascente, ou à presença de nucleotídeos nessa forma na fita molde no momento em que este está sendo emparelhado com um novo nucleotídeo. A tautomeria é um caso particular de isomeria funcional, normalmente apresentado pelas bases nitrogenadas. Dessa forma, a citosina, por exemplo, apresenta duas formas, a forma amino e a imino, sendo a forma amino a mais estável. A adenina também apresenta as formas amino e imino, enquanto a timina e a guanina oscilam entre as formas tautoméricas ceto, mais estável, e enol, forma não usual. As formas tautoméricas mais estáveis permitem o emparelhamento convencional de bases nitrogenadas descoberta por Watson e Crick. Esse comportamento, no entanto, não é o verificado nas formas tautoméricas não usuais. A citosina, na forma imino, emparelha por ligações de hidrogênio com a base nitrogenada adenina na forma amino. Quando a base nitrogenada na forma tautomérica não usual volta à sua forma usual, as ligações de hidrogênio dessa base nitrogenada com seu par se desfazem. Esse mau emparelhamento pode então ser corrigido ainda pela própria DNA polimerase. As mutações geradas por erros causados pelo envolvimento de bases tautoméricas não usuais no momento da replicação do DNA são sempre substituições entre purinas e entre pirimidinas, também chamadas de transições. Outras alterações espontâneas que ocorrem no DNA não dependem necessariamente do evento de replicação do DNA e pode ocorrer em qualquer momento do ciclo celular. Entre elas, podemos citar as desaminações, as oxidações e as perdas de bases. A desaminação de resíduo de guanina resulta na formação de xantina e essa emparelha com citosina, assim como a guanina. Por isso, essa desaminação não tem efeito mutagênico. Por outro lado, a desaminação de adenina origina a hipoxantina, que emparelha com citosina, podendo acarretar a transição adenina-guanina, enquanto a desaminação da citosina origina a uracila, que emparelha com a adenina e pode resultar na transição citosina-timina. A perda espontânea de resíduos de base nitrogenadas são eventos bastante frequentes, resultantes de perdas de bases nitrogenadas podem acarretar deleções e inversões no DNA. Diferentes tipos de radiações e várias substâncias químicas podem acarretar danos no DNA. Ondas com comprimento inferior a 400 nanômetros podem causar danos direta ou indiretamente ao DNA. Tais ondas podem ser classificadas em radiações ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes, raio-x e raio gama, apresentam alta energia e são capazes de penetrar facilmente em tecidos celulares. Ao atravessarem a matéria orgânica, essas radiações colidem com átomos e causam a liberação de elétrons de várias moléculas, originando radicais livres e íons. Tanto os íons como os radicais livres são altamente reativos e podem causar a alteração estrutural de vários outros componentes celulares. Os principais efeitos das radiações ionizantes no DNA são danos nos anéis de purinas e pirimidinas, perdas de bases nitrogenadas e quebras em uma ou ambas as fitas. As radiações não ionizantes não possuem energia suficiente para promover a liberação de elétrons e também não apresentam alto poder de penetração nos tecidos de animais multicelulares, mas ainda assim podem causar sérios danos às moléculas de DNA. Os raios ultravioletas são capazes de afetar indiretamente o DNA celular, causar quebras do DNA ou alterações em bases nitrogenadas. Os fotoprodutos mais comuns resultantes da excitação de pirimidinas
pela radiação ultravioleta são os hidratos de pirimidina e os dímeros formados entre pirimidinas adjacentes. Os dímeros mais frequentes e de maior implicação mutagênica são os formados entre timinas adjacentes e impede o estabelecimento de emparelhamentos de base do tipo Watson e Crick. Muitas substâncias químicas também causam danos no DNA e, portanto, são potencialmente mutagênicas. Elas podem ser classificadas de acordo com o seu modo de ação no DNA, como agentes desaminantes, agentes oscilantes, análogos de bases e agentes intercalantes. Também há os adutos de DNA. Como foi mostrado, o DNA está sujeito a vários danos que, de maneira geral, correspondem a alterações químicas de suas bases nitrogenadas, quebras de ligações covalentes que resultam no rompimento de uma ou das duas fitas dessa molécula e emparelhamentos não convencionais de bases nitrogenadas. Todos eles afetam a estrutura do DNA e, por isso, podem ser detectados por proteínas celulares específicas que compõem o sistema de reparo ao DNA. Logo depois do reconhecimento inicial do sítio danificado, proteínas que desencadeiam a interrupção do ciclo celular são acionadas e enzimas envolvidas diretamente na correção do dano são recrutadas. Embora não existam sistemas típicos de reparo do DNA, algumas DNA polimerases que compõem a maquinaria de replicação do DNA exibem atividades de revisão e correção da fita nascente. Algumas enzimas são capazes de reconhecer determinadas bases alteradas e corrigi-las, restabelecendo a condição original. Por promover a correção direta da base alterada sem envolver outros segmentos do DNA, esse mecanismo é conhecido por reparo direto. Um bom exemplo é dado pela enzima ALK-B, que desmetila citosinas que sofreram metilação na posição N3 e também adeninas metiladas na posição N1. O reparo por excisão de base é desencadeado pelo reconhecimento de bases anormais por enzimas chamadas de glicosilases, que promovem a remoção da base alterada. Após a excisão da base, um complexo enzimático atua nesse sítio, removendo a pentose e o fosfato que restavam do nucleotídeo em questão, e uma DNA polimerase preenche o espaço deixado, utilizando como molde a fita complementar não danificada. Para finalizar o processo, uma DNA ligase promove a ligação fosfodiéster entre o carbono 3 do nucleotídeo acrescentado e o carbono 5 daquele adjacente a ele. O reparo por excisão de nucleotídeos é promovido por enzimas que reconhecem danos como o dímero de pirimidina. Após o reconhecimento do dano, um complexo enzimático produz cortes que flanqueiam um sítio danificado, resultando na remoção de um segmento unifilamentar. O espaço gerado, assim como no reparo por excisão de base, é preenchido por DNA polimerase e uma DNA ligase, finalizando assim o processo. O reparo de mau emparelhamento reconhece o mesmo tipo de erro identificado pela maquinaria de replicação do DNA, executado por algumas DNA polimerases. Ele age, no entanto, após o evento de replicação do DNA, e seu início consiste na remoção de um oligonucleotídeo que contém a base incorreta. Quebras em ambas as fitas da dupla hélice de DNA, promovidas por radiações ionizantes, por exemplo, podem ser corrigidas por um mecanismo que envolve a recombinação do segmento em questão com o segmento homólogo na cromátide irmã daquela portadora do dano. Justamente por envolver, na maioria das vezes, cromátides irmãs, o reparo por recombinação homóloga ocorre principalmente no final da fase S e em G2. Proteínas específicas associam-se aos filamentos simples de DNA e esses invadem a molécula homóloga, estabelecendo com elas regiões de heterodúplex. Forma-se assim uma junção Holiday. A extremidade 3' do filamento anelado é então estendida pela ação de uma DNA polimerase, utilizando uma das fitas da molécula homóloga como molde. Quando encerrada a síntese, o filamento estendido pode liberar a molécula invadida e voltar a emparelhar com a sua fita complementar original. Os danos presentes no DNA, depois de reconhecidos por proteínas específicas, podem desencadear a ativação de uma cascata de sinalização que resulta na fosforilação da proteína P53. Uma vez fosforilada, ativa a transcrição do gene codificador da proteína P21,
responsável pelo sequestro dos complexos G1-SCDK e SCDK e, consequentemente, bloqueio do ciclo celular em G1. Enquanto o ciclo celular está interrompido, por causa da ativação de proteínas-chave desse processo, os sistemas de reparo capazes de reconhecer os danos desencadeadores deste bloqueio continuam em ação. Quando os danos são corrigidos, a cascata sinalizadora inicialmente ativada deixa de ser estimulada e o ciclo celular pode ser retomado. Por outro lado, quando os danos não são corrigidos, a proteína P53 fosforilada se acumula e atinge altos níveis na célula, e nesse caso passa a ativar a transcrição de genes que levam a célula à apoptose. The errors or mutations that occur in the replication of DNA can have significant impacts on individuals and on species. Mutations that occur within body cells can, for example, cause illnesses such as cancer if the mutation programs the cell and all its daughter cells to grow and divide uncontrollably. Such mutations are often caused in humans by radiation and chemicals, such as those found in cigarette smoke, that break strands of DNA. As we will see, the resulting repair work often leaves the DNA with an error. Mutations that occur in sex cells don't affect the individual in which they occur, but rather, if they are carried in a sex cell that unites with another sex cell, they are carried into the next generation. Such mutations have the potential not only to affect the individual that initially inherit them, but in the long term, the species as a whole. That is because an individual who inherits a mutation has a copy of that mutation in every cell of their body, including the ones they will eventually use in the production of sex cells. If the mutation increases the fitness, as judged by natural selection, of the individual and succeeding generations, the mutation will likely become more and more common in the species population. Each and every one of us are largely the result of mutations that, starting with the first piece of DNA in the first living organism, have been successful in increasing the fitness of individuals and species as judged by natural selection. We are, therefore, the products of successful mutations and the adaptations they led to. But history is full of even larger numbers of mutations that were judged by natural selection as unfit for survival. There are three basic types of mutations: point mutations, insertions, and deletions. Occasionally, during replication, in spite of all the proofreading and corrections, a mismatched base pair in one of the chromosomes, as for instance an adenine base pairing with a cytosine base, goes unnoticed, and the cell proceeds with either mitosis or meiosis. Repair enzymes in the daughter cell that received the mismatched pair notice the mismatch and proceed to correct it. However, these enzymes no longer have any way of knowing which strand is an original parental strand or a newly replicated daughter strand. If the enzymes correct the mismatch by replacing the base on the daughter strand, the original base pair will be restored. However, if the enzymes correct the mismatch by replacing the base on the original strand, a base pair different from the original DNA will result, and a point mutation will have occurred. Insertions and deletions occur not due to any errors in replication, but rather from a break or breaks in one of the strands. Often outside sources, such as radiation or chemicals, cause these breaks. Insertions often occur when one strand breaks in a single location and one or both of the freed ends loop out. Repair enzymes fill in the resulting gap with new nucleotides, making the strand that had the break longer than the strand that remained intact. As a result of how the process of replication works, after cellular division, one daughter cell will receive a new longer segment of DNA due to the insertion mutation, while the other will receive an unchanged, mutation-free segment of DNA. Deletion mutations occur if a strand of DNA breaks in two places. The section between the breaks is forced out,
and the repair enzymes draw the two remaining strands together without filling in the missing nucleotides. Again, a loop occurs in one of the strands, but in this case, it is the intact strand. Now when cellular division occurs, one daughter will receive a shorter segment of DNA due to the deletion mutation, while the other strand remains unchanged. Having seen how DNA replicates itself and how mutations occur, we now look at how the genetic information contained in an individual's DNA is converted to proteins that make living organisms what they are. Acabamos de conhecer então os agentes causadores de danos do DNA e o mecanismo de reparos do DNA. Para mais informações, vocês devem consultar o livro-texto A Célula, terceira edição, do professor Hernandes, e até a próxima.